irmã, aqui nós estamos estudando satanologia, e dentro da satanologia nós temos estudado a guerra espiritual, na qual o crente, quer queira, quer não, ele está envolvido, pelo simples fato de ter nascido de novo. Né? Se o mundo odeia Jesus Cristo, o mundo odeia o crente, né? Porque ambos, tanto ele como nós, fomos enviados pelo Pai. E o nosso texto, que temos estudado já há alguns domingos, se encontra em Efésios 6, de 10 a 20, que fala do uso da armadura, que é apresentada pelo apóstolo Paulo em linguagem metafórica, simbaleólica, como diz o Isaac, a provisão de Deus para que nós possamos resistir no dia mal, para que nós possamos desfazer e conviver com os métodos astutos de Satanás, as ciladas do diabo, do versículo 11 de Efésios 6. Mesmo porque nós temos uma luta, que não é contra carne nem sangue, mas é contra as hostes invisíveis que a gente não vê, a gente só vê as consequências das ações deles no dia a dia, nas nossas vidas, na nossa vizinhança, ao nosso redor, no trabalho, com o intuito de nos roubar, nos matar e nos destruir, que se encontra descrito no versículo 12. A guerra é do Senhor, mas a luta é nossa. E a palavra luta é palê, de onde vem polemos, é algo cotidiano, é algo que a gente tem que conviver continuamente. Mas Deus providenciou uma armadura, de maneira que, se Romanos fala que somos mais do que vencedores, então em Efésios a gente vê que nós estamos vestidos para o sucesso. Eu vi essa frase em algum dos livros que eu li e eu achei muito interessante. A armadura é a roupa do sucesso. Né? Porque, por exemplo, no versículo 16 de Efésios 6, fala que quando você embraça, traz agarrado, enfiado no braço, sempre o escudo da fé, você tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, é uma garantia de eficácia de 100% de eficiência. Então, se o crente peca, se o crente duvida, se o crente acredita em Satanás, é porque ele está não vestido com armadura. E deveria estar. Mesmo porque existem dois imperativos, duas ordens, dois aoristos no mesmo texto. Você vê em 10 versículos, 2 vezes o Senhor ordena que nós nos revistamos de toda a armadura, da panópla. Né? A ópla é a armadura, a panópla é de toda a armadura. Isso se encontra no verso 11 e no verso 13. Revestivos de toda a armadura, está mandando, e repete a ordem no verso 13. Portanto, tomai, recebei, aceitai, aquilo que está pronto, toda a armadura. E de que é composta essa armadura? Quando a gente lê dos versículos 14 a 17, a gente percebe, a 18, a gente percebe que a armadura é composta de 7 elementos. Um elemento que a tudo sustenta, que é a verdade, que é simbolizado pelo cinturão. O segundo elemento, que é aquilo que nos protege no nosso tórax e no nosso abdômen, ou seja, de acordo com o que a gente viu da simbologia dos órgãos, que protege as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, é a confiança no fato de que Deus já nos declarou justo. E por isso praticamos obras de justiça. É simbolizado por uma couraça. Está no verso 14b. O terceiro elemento é aquela disposição alegre, espontânea e saltitante que deriva da paz que nós já temos com Deus. Então, se nós temos paz, o grego é intenso nesse sentido. Se nós temos paz com Deus, a gente fica louco, arrancando o cabelo de vontade de falar isso para as outras pessoas. Né? Vem para God você também, não é isso? Poderíamos falar assim, né? Vem para Deus você também, aqui é muito bom, os juros são baixíssimos, é 0. Né? Você compra de graça, comprar e vender de graça, sem preço. Vinde, tomar e comer e beber, e toma de graça na água da vida. Toma banho na água da vida, né? Fica à vontade, está disponibilizado. É o terceiro elemento, que nos protege da cilada de Satanás, porque quando você está evangelizando, Satanás vai te acusar de quê? Você é um crente fiel. Olha o que Satanás te acusando. Você está evangelizando. Você está ganhando almas e obedecendo a palavra. Obrigado. Ele não tem de que te acusar, né? Então você está protegido. Nós falamos que devemos estar sempre usando
o escudo da fé, e nós vimos que a fé, na palavra, ela tem dois aspectos. A confiança que se deposita naquilo que está revelado, e aquilo que está revelado. Então a gente tem que trazer sempre na memória, nós vimos que é bom você estar cheio do conhecimento da palavra, se familiarizar com a palavra, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, meditar na palavra, decorar versículos, igual o Felipe nos ensinou uns 20 anos atrás lá no IBPG 1, e você tendo isso na memória, o Espírito Santo vai te trazer isso de tal forma que você tem provisão para os momentos de acusação, de insinuação, de mentira. Quando Satanás a gente depreciar, você fala, não, a Bíblia fala outra coisa, então você está falando mentira. Você está falando aí que é certo que eu não morro, mas morre sim, porque a palavra de Deus fala que morre. Então vou acreditar em Deus, não em você, serpente sibilante. Existe um quinto elemento, nós estudamos há umas 3 domingos atrás, que é o capacete da salvação, que é a confiança na obra de Jesus Cristo, que está tetelestada, que está completada, que é final, completa e cabal, a qual não se acrescenta nada e da qual não se retira nada. Não tem nada que você possa fazer para ficar mais salvo ou menos salvo, ou não salvo. Se você é salvo, você está garantido pela própria palavra de Deus, que diz lá em Hebreus, num triplo aoristo enfático, né, que nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Tem jeito de ser mais enfático do que isso? Só se arrancar o coração e colocar num copo, der para você beber. Não tem jeito de ser mais enfático, do que ser mais incisivo, do que um triplo aoristo enfático, que é a expressão mais forte das conjugações dos verbos gregos. E desde a semana passada, eu gostaria de ler com os irmãos, Efésios 6,17, eu falei isso tudo para situar a irmã, né? Que diz o seguinte: dexomai, né, tomai também o capacete da salvação e, viu que está junto, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos estudando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, dentro do mesmo contexto de conjugação verbal e etc., e mesmo que está no mesmo versículo, a gente sabe que, da mesma forma que, assim como e juntamente com a obra consumada, nós devemos tomar, receber, aceitar a palavra de Deus, a palavra do Espírito, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela já está pronta, ela já está completa, ela já está fechada, ela já está consumada. A Bíblia não está sendo escrita, a Bíblia já foi escrita, já está completa. O Espírito Santo, nós vamos ver hoje, que ele ilumina aquilo que Deus já falou e que está revelado. E da mesma forma que a obra de Jesus Cristo foi consumada, foi completada cabalmente, totalmente, absolutamente na cruz, a favor daquele que quiser nascer de novo, daquele que quiser crer, a palavra de Deus também está disponibilizada, completa, total, fechada. Basta que você dexomai, recebei, aceitai o que está pronto. Só estica a mão e pega, né? Lança a mão daquilo que já está pronto, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que nós vamos ver que é uma arma tanto defensiva, como efetivamente ofensiva. A gente não pode imaginar um soldado na guerra sem arma. Ele vai lá só de capacete, bota e coturno e roupinha, não leva um fuzil, um revólver, uma lança, nada. Vai ficar em desvantagem. Por isso que a palavra fala que a gente tem que tomar toda a armadura. Não adianta nada você estar com capacete, a couraça, calçado, mas não tem espada na mão. O soldado vai para a guerra sem espada. O crente nascido de novo consegue viver e sobreviver sem conhecer a palavra. Você nasce de novo, nunca, só conhece o versículo, só conhece João 3,16. Nasci de novo há 50 anos atrás, nunca abri Bíblia, nem gosto de Bíblia não. Só conheço João 3,16. O rapaz pregou para mim, eu acreditei, mas não conheço. Ele vai virar jogo na mão de Satanás, Satanás vai fazer com ele o que quiser. Ele tem que ter intimidade. Eu até tive novamente contato com um versículo maravilhoso ontem, de Oséias 6,3. Eu tinha já lido esse versículo há muitos anos atrás. Eu falei, não, que versículo bonito, é verdade. Que fala assim:
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3. É muito lindo esse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É para sobrar mesmo. Para sobrar. Quanto mais você conhecer da palavra, melhor é. Familiarize-se. Leia. Medite. Decore. Anda com ela. Pensa nela o dia inteiro. Medita. Satanás vai ter muito pouca chance com você. E, muito pelo contrário, ele vai temer você, nós vamos ver por quê. Sim. Por favor. Então, essa é a espada do Espírito, a palavra de Deus, com a qual devemos nos familiarizar. Sim. Diante do que você está falando aí, esses minutos, vi um versículo assim, que Jesus fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Exatamente. Tá. Aí eu gostaria que você falasse. Podia falar o contrário, né? Acertai porque conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Mas eu queria que você falasse a respeito do poder de Deus. Por que ele falou o poder de Deus? Porque o poder de Deus é a boa notícia de que você é um incompetente e Jesus Cristo já fez tudo por você. É o Evangelho. É a boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra de Deus. É a palavra salvadora. Então, quando ele fala conhecer a palavra, o poder de Deus, ele está falando uma coisa só. É uma coisa só. É característico. Sobrenatural. Não. É característico das linguagens orientais a ênfase. A ênfase. Ou por antítese, por contraposição, né? O perverso tropeça, mas o justo anda de caminho. Existe um contraste. E existe a ênfase também por repetição, que é o caso aqui. Errais porque não conheceis as Escrituras e as Escrituras sendo vividas. Errais porque não conheceis o Logos nem o Rema. É isso que ele quis dizer, que nós vamos entrar nesse detalhe. Né? Então a palavra de Deus, nós vamos até entrar nisso exatamente agora, ela deve ser aceita, recebida, né? Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque ela está pronta, e exatamente porque a palavra aqui, porque no grego, quando você estuda ou lê o Novo Testamento grego, de Mateus, Apocalipse, foi escrito em grego, todos sabem disso, né? E no grego existem duas palavras que são traduzidas, dois vocábulos, bom dia, que são traduzidos por palavra. Aí você lê a palavra, você lê aqui em Efésios 6:17, a palavra de Deus, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí você lê lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é como a espada de dois que cortam. Lá já é logos. Mas você está limitado à tradução do português, falar, tomai a palavra de Deus que é a espada do Espírito. É a palavra de Deus que é a espada do Espírito, tem dois, mas aqui é rema, lá é logos. Ou seja, tem duas palavras no grego, logos e rema, mas que são traduzidas pela mesma palavra em português. Palavra. Não. Está falando de dois aspectos de uma coisa só. Logos é a palavra de Deus que foi dita uma única vez. É aquilo que nós falamos. Ela está consumada completa. Final, cabal. É aquilo que Deus agiu na história, falou através da história, usando homens santos, movidos pelo Espírito Santo, e isso ficou registrado. Isso é o Logos. Essa palavra escrita, que está toda aqui completa, que é Logos, ela fala do Logos, que é Jesus Cristo. Ele é o Logos Toteus. Ele é a palavra de Deus. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Josué, Efésios, Apocalipse, fala de uma pessoa, Jesus Cristo. Apocalipse 19:10 fala que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Você olha na internet, Jesus Cristo, o Criador, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, Jesus Cristo, o nosso sacerdote. Para cada livro você tem, à toa que você aprende a escola dominical lá, menorzinha aí do que o Natan. Né? Gênesis fala de Jesus como Criador, Êxodo fala de Jesus como nosso Cordeiro Pascual, Levítico fala de Jesus como nosso sacerdote, Josué como nosso libertador, blá, 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 e vai. Todos os livros da Bíblia revelam a respeito de uma pessoa. Não é Maomé, não é Buda, é Jesus Cristo. Então,
O propósito de Deus ter registrado tudo isso que está registrado aqui é testemunhar do Filho dele. O Logos fala do Logos. O Logos é a palavra de Deus e a palavra de Deus fala de Jesus Cristo. Isso é João 1. É só ler os primeiros versículos lá de João 1. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus, o Logos se fez carne. É Jesus Cristo. O Logos é isso. É a palavra objetiva e registrada. Mas existe uma outra palavra no grego, que é traduzida por palavra. Nós estamos até olhando para ela aqui em Efésios 6,17. Ó. Dexomai também, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a rema de Deus. Aqui a palavra aqui é rema. O que é rema? Se Logos é a palavra de Deus que foi dita pela primeira vez, rema é a palavra de Deus que está sendo dita pela segunda vez. Agora ele vai pegar algo que foi escrito e vai vivificar. Esse versículo vai pular. E pode ser o versículo mais aparentemente desnecessário da Bíblia. Às vezes a pessoa nasce de novo lendo lá. E José gerou Joaquim, gerou a José. Não gerou, criou vida interessante. Eu nasci para onde eu... O Espírito Santo usa qualquer versículo que ele quiser para fazer o que ele quiser. Ele é o vento sopra para onde ele quer. Ele é soberano, ele é Deus. Eu, por exemplo, nasci de novo com um versículo assim. Eu vinha lendo, eu era incrédulo ainda, mas eu estava passando por algumas situações que eu me refugiei e resolvi ler Bíblia, né? Uma Bíblia que foi dada por um crente para o meu pai em 1960. Ele falou, que ler Bíblia, coisa de crente, jogou dentro da mala e guardou e ficou carregando essa Bíblia por 20 anos. Eu com 20 anos, estava passando os aperreios, tive que esconder da polícia lá, falei, vou ler Bíblia, né? Estou com medo. Aí comecei a ler Ligênesis, às vezes Levi, no Deuteronômio. Quando eu cheguei em Malaquias, que eu estava terminando o Velho Testamento, eu cheguei num versículo que eu falei, não gostei desse Deus, não. Que é um versículo que fala assim, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu falei, Deus, não fui com a sua cara. Que Deus é esse que resolve amar um e odiar outro? Sem contar que é lógico que eu sou o Esaú, é óbvio, né? O Jacó é que eu não sou. Porque amado eu não sou nem um pouquinho, eu sou odiado de Deus. Aí, o Espírito Santo foi usando esse versículo para trabalhar em mim. Aí o Espírito Santo pôs aqui, convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça, né? Veio me convencer do meu pecado, pôs a mão no meu ombro e falei, então, já que você é o Esaú, você não quer virar Jacó? Não é fácil. Começa a ler agora o Novo Testamento para você ver. Entra em Mateus aí para você ver. Tem um rapaz aí que veio aqui, morreu por você, e eu fui, blá, 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 e nasci de novo. Ou seja, o Espírito Santo, ele pega uma parte do Logos, vivifica, joga vida nele e customiza, adapta, particulariza. Ele aplica uma parte das Escrituras, ilumina uma parte das Escrituras e aplica a situação específica que você está vivendo. Entendeu? Ao momento que você está passando. Isso é o rema de Deus. Por exemplo, a Maria, quando ela recebeu a visita do anjo, o anjo trouxe uma rema de Deus para ela. Falou, olha, a sombra do Altíssimo, blá, 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 vai gerar um ente querido, você vai dar um nome para ele de Jesus. Topa! Apresentou a vontade de Deus específica para ela. Pegou profecias lá do Velho Testamento, coisas que Isaías tinha escrito há 700 anos atrás, outros profetas tinham escrito, e falou, ó, isso aqui é para você. Quer? O que ela falou? Faça-se em mim conforme a tua palavra. Está lá em Lucas 1,38. Ou seja, Deus falou especificamente com ela e ela se prontificou a receber o que Deus tinha para ela. Deus, o Espírito Santo, nos habita. E ele fala conosco full time, o tempo inteiro. O seu espírito e o espírito dele se fundiram, é um só, é indivisível. A 1 Coríntios fala isso, que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Se olhar para Deus, vê o Carlos Augusto, se olhar para o Carlos Augusto, vê Deus, não tem jeito de separar mais não. Casou, uniu, é um espírito só. Então o Espírito Santo nos fala ad continuum, full time, o tempo inteiro. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fica com o coração molenga, igual o da Maria, mãe de Jesus. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Aí Deus te livra. Aí Satanás perde o poder de ação contra você. Porque você resolveu
tomar, dexomar, receber a palavra de Deus, o rema de Deus, para aquele momento específico. Quando eu tinha uma época aí, lá para 1990, eu estava lendo Provérbios, aí eu cheguei aqui num versículo que eu tropecei nele de novo. Eu já tinha tropeçado antes. Aí eu perguntei ao nosso antigo pastor, falei, pastor, achei erro na Bíblia. Achei, diz que a Bíblia é inerrante. Eu achei, tem erro. Aqui, ó, Provérbios 26, 4 e 5. Diz o seguinte. Provérbios 26, 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Versículo 5. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia. Para que lado que eu vou? É para responder igual o estulto ou não é? Vão rasgar esse aqui, pastor? Esse aqui está queimando o filme dos crentes da Bíblia aqui, ó. Queimou o filme de Deus, esses dois versículos. Não. Isso aqui, o Espírito... Está até escrito aqui, eu escrevi isso em 1900 e bolinha aqui, ó. O que o Espírito Santo está querendo dizer com isso é: aguarde instrução situacional. Isso é válido para todas as Escrituras. Aguarde uma informação adicional, uma instrução situacional. Conforme a situação que você está vivendo, o Espírito Santo vai falar assim: fala nada não. Isso acontece muitas vezes com todo mundo. Fala nada não. Deixa. O trem vai ficar mais complicado. Ou uma mesma situação, mas em outra circunstância, o Espírito Santo, agora você fala. Agora eu vou te dar a palavra da marreta aqui para você meter na cabeça desse cara. Aí você fala. Aí a pessoa é rasgada. Ou, se você não fala, a pessoa fica assim, por que não falou, hein? Ele é soberano, basta você... Deixa Cristo te levar, Cristo leva eu. Né? Deixa ele te levar. O Espírito, quando você estuda em Pedro, fala que homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Eu lembro do Clésio nos ensinando. Você é igual um palitinho, você talvez lembre, você é igual um palitinho de picolé que foi chupado na enxurrada. O Espírito Santo é enxurrada, ele vai te levando. Você quer palitinho, vai boiando. Onde ele quiser te levar, você vai indo. Os homens que escreveram a Bíblia escreveram dessa forma. A palavra no grego, movidos, tem esse sentido. Foi boiando ali na água do Espírito, onde ele levou, ele foi. Sem perder a individualidade, sem perder o arbítrio. Mas conduzidos, movidos pelo Espírito Santo. Então, está percebendo? O logos é a palavra objetiva, escrita, registrada, histórica. O rema é a palavra subjetiva, específica, customizada, adaptada, iluminada, trazida pelo Espírito Santo a partir de algo que está escrito para a situação que você está vivendo. Para te livrar de uma cilada, isso no sentido defensivo, ou para fazer de você alguém ofensivo. Que nós vamos ver a questão da ofensibilidade. Que essa palavra rema que Deus te dá naquele momento, ela tanto serve para te defender, como para que você ofenda também, você avance. Porque quando o soldado vai para a guerra e ele deve levar uma arma, igual a gente estava falando, o soldado sem arma na guerra, ele está com um problema. Serve tanto para se um rapaz vier com a espada para o seu lado, você se esgrime e defende, ou o inimigo está de bobeira, você vai lá e arranca a cabeça dele, enfia a espada no meio das tripas dele e mata. Ela é ofensiva, ela é uma arma tanto de defesa como de ataque. E a gente faz isso quando a gente evangeliza. Quando a gente vai lá para a praça, pinta o rosto e prega a palavra, nós estamos ali jogando tripa de Satanás para tudo quanto é lado. Nós estamos ali esgrimindo, avançando, indo para o fronte. Nós estamos avançando com o evangelho. Nós vamos ver que a língua, nas escrituras, quando você fala, você esgrima. Nós vamos ver isso na Bíblia. Então, o rema é a palavra da verdade, a revelação completa, cabal, a vontade de Deus para o homem em geral. E o rema é a palavra de Deus falada pela segunda vez para o homem em particular, numa situação específica, em particular aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração. Né? É aquela palavra subjetiva. Então, a palavra fala aqui em Efésios 6,17. Dexomai, recebei, aceitai o que está pronto. Né? Tomai
A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Por que é chamada de a espada do Espírito? Por dois motivos. Porque ela foi dada pelo Espírito. 2, porque é o Espírito quem a aplica. Vamos ver isso. Em 2 Pedro 1, 20 e 21, a palavra é do Espírito, porque foi o Espírito que escreveu. Foi o Espírito que iluminou. Foi o Espírito que inspirou. Aliás, antes vocês poderiam até olhar 2 Timóteo, já que está falando que foi o Espírito que deu, que inspirou e etc. Vamos ver se a gente já até citou, que é muito conhecido, que aprendemos com Valdemar Leal Lucas há uns 30 anos atrás, lá na Rua Espírito Santo, né, quando nós estudamos pneumatologia com ele, que fala o seguinte, 2 Timóteo 3,16. Todos os versículos, toda a Escritura é soprada por Deus, é theopneustos. Pneusto, espírito, sopro. Theo é o sopro de Deus, é aquilo que Deus soprou. Né? Toda palavra, toda escritura é inspirada, é theopneustada. Foi dada, escrita pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ela é útil para o ensino, se você está precisando aprender, para a repreensão, se você está precisando de um cocão. Presta atenção, menino. Você já deu cocão no Jordan? Todo menino precisa de um cocão mais cedo ou mais tarde, né? É a mesma coisa com crente. Né? Ou seja, ela te ensina, se você precisa aprender. Ela te repreende, se você precisa ser repreendido. Ela te corrige, se você precisa ser corrigido. A caminho do abismo. Ô filhinho. Para a direita aqui, ó. Muda o rumo. Não, eu faço o que eu quero. Não vai. Depois a gente conversa. Ou sim, eis-me aqui, Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Ali é ruim, então vou para cá. O Espírito Santo está falando, vamos. Aí ele vai usar um versículo para te convencer. Ele não vai usar uma palavra, uma passagem do Bhagavad Gita ou do Alcorão. Ele vai pegar uma passagem do Logos, porque o rema se apoia no Logos, ilumina algo do Logos e vai te falar, olha, a palavra nesse assunto fala assim, assim, assado. E aí? Você vai querer morrer ou vai querer viver? A escolha é sua. Aí você está no Monte Ebal e Gerizim está na sua frente. Você vai para o Monte Ebal, onde há o mal, ou você vai para o Monte Gerizim? Você vai obedecer ou desobedecer? Você quer a sua mulher traindo ou a sua mulher fiel? Você quer a sua cabra cheia de leite ou a sua cabra seca? Você quer a sua videira toda sequinha ou cheia de uva? Você quer bênção ou você quer maldição? A escolha é sua. É problema seu que você vai fazer com o rema de Deus. O ideal é fazer igual a Maria. Não, faça-se em mim segundo a tua vontade, porque eu quero viver a palavra de Deus. Mas a gente é burrão muitas vezes, né? Lógico. Mas não deveria. Mas para isso, tem a escritura soprada de Deus para te corrigir. Assim como tem para te repreender e te ensinar. E também é útil para a educação na justiça. Verso 16. A fim de que, tendo como objetivo, de que o homem de Deus, porque o incrédulo ele não está nem aí para a palavra de Deus, ele nem reconhece a palavra, ele nem ouve a palavra de Deus, a não ser que ele se permita ser convencido do pecado, do juízo e da justiça, que é o ministério do Espírito Santo, que a palavra é do Espírito e a espada é do Espírito, mas Deus repreende, ensina, corrige e educa o homem de Deus, para que ele seja completo e completamente habilitado para toda boa obra que já foi preparada de antemão para que se ande nela, de acordo com Efésios 2,10. Então a palavra foi theopneustada, né? Ela foi soprada pelo Espírito, ela é inspirada por Deus. E tem essa finalidade quádrupla, né? Te ensinar, te corrigir, te repreender e te fazer crescer, né? Fazer um rapaz polide em Cristo, né? Educado, né? Não tem o polide ou o impolide que fala? Impolide, né? Educado na justiça. E 2 Pedro 1,20, que está mais ou menos aí, Pedro, 2 Pedro 1,20.
É só pôr mais um risquinho aí onde você pôs o outro. O pior é quando fala segundo e é primeiro, né? Que aí você tem que rabiscar um, né? Eu vou até ler o 19 também, 19, 20 e 21. Temos assim, 2 Pedro 1, 19, 20 e 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em prestar atenção nela, porque ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O microfone é livre agora. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Ou seja, a coisa está escura, se apega à candeia, que é a palavra de Deus. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, e isso é válido para toda a Escritura, provém de particular esclarecimento ou elucidação. Porque nunca jamais de modo algum, o Lulu gosta dessa expressão, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, a enxurrada aí, ó, movidos pelo Espírito Santo. Então, a espada é do Espírito, porque foi dada pelo Espírito. Nós vamos ler, mas os irmãos podem anotar aí também. Nós lemos 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, 20 e 21. Mostrando que a palavra, que a espada é chamada do Espírito, que a palavra foi dada pelo Espírito, também está em 1 Pedro 1, 11, em Efésios 3, 5, em Hebreus 3, 7, em Hebreus 9, 8, em Hebreus 10, 15. Inclusive a do Efésios está tão aqui pertinho. Né? Oi? 1 Pedro 1, 11. Hebreus 3, 7, 9, 8 e 10, 15. E já que está aqui pertinho, né, que nós estamos aqui no Efésios 6, é só virar uma pagininha, né? Ou nem precisa virar, é só olhar para o outro lado da página. Efésios 3, 5 diz o seguinte: Jesus Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. A revelação é dada pelo Espírito. Ou seja, a palavra não somente foi entregue, logada pelo Espírito, como também ela é remada pelo Espírito. A gente, quando abre lá em João, que nós estudamos também profundamente, versículo por versículo, com Lucas, lá naquele apartamento da rua Tupisco, com o Espírito Santo, há 30 anos atrás, Tupisco, com o Rio de Janeiro, perto de onde hoje é o Shopping Cidade, que na época nem existia, né? Na época tinha o TEDS, o Cine Jax, lembra? Ninguém lembra do TEDS. TEDS era uma sorveteria toda prateada e dessa cor azul que tinha na década de 60. Ninguém nem lembra, né? Alguém lembra do TEDS? Era um lugar de tomar sorvete, era o point de encontro de BH, 40, 50 anos atrás. Os jovens iam todos para lá, namorar, tomar sorvete. Escapa as meninas. Mas aí, João 14 diz o seguinte. João 14, 16 e 17. Jesus Cristo falando: não fica triste, não. Eu vou morrer, eu vou ali. Eu vou ali na morte e volto. Jesus falando: vou ali na morte, no inferno e volto. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Não vou deixar vocês órfãos, não. Porque depois que eu for ali morrer e ressuscitar, e eles ouvindo isso, que loucura é essa? Eu vou ser glorificado, vou subir para o Pai, e como não tem condições de que eu esteja com a Elaine aqui em BH e com o nosso irmão Shang lá na China simultaneamente, eu vou mandar um outro consolador, um outro companheiro que coloca a mão no seu ombro, né? Um outro ao lado Kalel, chamado para ficar do lado, Paracletos. Para de paralelo, Kalel chamado, né? Que Kalel, eclésia, Kalel chamado para ficar do seu lado, que é o meu chegado, o Espírito Santo. Eu convivo com ele já tem um tempão. Jesus Cristo falando. Então, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, o contexto é esse, né? E ele vos dará outro companheiro para ficar ao lado. Né? Outro Paracalel. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não tem a couraça da justiça, não foi justificado, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Naquela época, quando Cristo ainda não tinha sido glorificado, ele estava com eles. Mas depois da glorificação, ele estaria em eles. No Velho Testamento, o Espírito Santo ficava com eles. Mas depois do novo nascimento, aí fundiu. Cadê o Carlos Augusto? Não estou vendo, eu estou vendo só Deus. Cadê Deus? Eu só estou vendo o Carlos Augusto. Você pode falar assim, eu e o Pai somos um. Assim como Cristo falou. Porque ele está em você. Ele está em nós, em vós. Ele nos habita. Isso é uma doutrina muitíssimo conhecida. Então é esse Espírito que habita em eu, é que me ilumina e rema a logos com a qual eu convivo, decoro, aprendo e busco que me habite ricamente. Porque no versículo 26 do mesmo capítulo 14 de João fala o seguinte: mas aquele companheiro que fica ao lado, aquele que está em você, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É ele que ensina, é ele que vivifica, é ele que aplica o Logos de Deus cabal e completo que está aqui na nossa mão. Em João 16, 13 e 14, esses capítulos 14, 15 e 16 são muito pródigos nesse sentido. São capítulos importantes no estudo da pneumatologia, no estudo do Espírito Santo. João 14, 15 e 16. Em João 16, 13 e 14 diz o seguinte: se no 14, 26 fala que ele nos ensinaria e nos lembraria, em João 16, 13 e 14 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Ele glorifica a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que quando a gente está estudando lá no Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, que é o cravinho, que é, como diz o Cliff, a contrafação de Cristo, que é a contrafação de Jesus Cristo, que é a imitação, que é a fraude, que é o lero-lero do diabo. Ele vem também acompanhado do seu Espírito Santo, que o glorifica, que leva a humanidade a adorar o falso Cristo. Aquele que não somente é contra Cristo, mas está em o lugar de Cristo, que é o anticristo, que é a besta que emerge do mar, que no caso é a besta que emerge da terra. Só de falar que é a besta que emerge da terra, a terra que há Eretz, é Israel, então é um judeu falso profeta, levando o mundo a adorar Satanás corporizado numa besta, que aceita. Tudo isso te darei se prostrar e me adorar. É só para adorar? Não, eu faço até mais alguma coisa. Me dá o mundo inteiro, eu aceito. A besta vai topar na hora. O mundo inteiro você vai me dar só para te adorar? Não é fácil. Não quer mais nada, não. Mas isso é a contrafação. Aqui nós temos o Espírito Santo glorificando, falando, apontando para Jesus Cristo. Aí você fala assim, Espírito Santo, é Jesus aqui, ó. Não me adora, não. João ficou tão extasiado com as revelações que o Senhor estava dando para ele lá na ilha de Páscoa, que ele se prostrou para adorar o anjo. Falou, não faço não, senhor. Eu sou seu conservo, adoro a Deus. Da mesma forma, você adora a Trindade na pessoa de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo quer apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Ele fala de Jesus Cristo, ele glorifica a Jesus Cristo. Então, a espada é do Espírito, porque ela foi dada pelo Espírito, logada pelo Espírito, e porque ela é remada pelo Espírito. É o Espírito Santo quem a aplica, quem nos ensina, quem nos guia pela verdade, quem nos faz lembrar de todas as coisas. Não é muito claro? E 2 Coríntios 4:13a. 2 Coríntios 4:13a.
diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso falei. É o espírito da fé. É o espírito na confiança daquilo que está revelado. Segura isso na memória. Eu criei, por isso falei. Que agora eu estou citando 2 Coríntios 4,13a. Mas daqui a pouco eu vou precisar do 2 Coríntios 4,13b. Que nós vamos entrar numa outra parte do ensino. Eu criei, por isso falei. Né? A língua, ela é como se fosse uma espada. Quando a gente fala, não, eu não gosto de espada, eu não gosto de guerra. Não. Então, arranca a língua, corta a língua fora. Joga a sua língua fora, se você não gosta de guerra, se você não gosta de violência, se você não gosta de esgrima, se você não quer cortar a mão, se você não mexe com espada, não gosta com arma branca. Porque a palavra ensina, é um ensino das Escrituras, que quando você fala, você está lutando espada. Quando você abre a boca para falar, você está esgrimando. Nós somos esgrimistas o tempo inteiro. A mulher é até mais do que o homem. Né? A mulher é mais esgrimista do que o homem. Isso é científico. A mulher fala 5.000 palavras a mais que o homem por dia. Isso é fato. Então, quando você abre em Salmo 57, alguns versículos que mostram essa doutrina, esse ensino. Né? Salmo 57, 4, diz o seguinte: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. A sua língua é uma espada afiada. Anda aí 7 salmos, aí você chega no Salmo 64, 3 diz o seguinte: os quais afiam a língua como a espada, e apontam quais flechas palavras amargas, ou os dardos inflamados do maligno aí. 64:3 e 57:4 Salmos. Ou seja, os dardos inflamados do maligno não é coisa sobrenatural, não. É gente falando cochichando alguma besteira no seu ouvido, tentando te conduzir ao erro com palavras. É uma ideia errada. Que o rapaz fala para a garota, que a garota fala para o rapaz, que o seu colega de trabalho fala com você, que alguém te fala na rua. Quando alguém chega com uma opinião humana que não está baseada, que não é uma remarização de um logos, é Satanás falando assim: é certo que você não vai morrer? Morrer para quê? Vamos viver. A vida é muito curta, vamos aproveitar. Ou seja, isso é um dardo inflamado. Aqui Salmo 64:3. Apontam quais flechas palavras amargas. Aquele colega que dá aquela opinião que não tem nada a ver com a palavra dele, é um dardo inflamado do maligno sendo projetado na sua mente. Carece de você estar com o capacete, a couraça, o cinto da verdade, o escudo da fé, e a espada para dar uma destrinchada no cara. Opa! A Bíblia do meu Deus ensina outra coisa. Não é isso que você está falando, não. Eu convivo lá com 2 incrédulos que odeiam Bíblia, eles tentam me detonar o tempo inteiro. O tempo inteiro, mas você acha... Deixa eu falar. Aliás, essa semana eu até ofendi muito o Heron, porque, que é o meu colega, que ele fala assim: eu odeio crente, crente é um babaca, crente é um idiota, crente é um acéfalo, crente, Bíblia, eu odeio Bíblia, detesto Bíblia. Ele ficou irritadíssimo, ele ficou a tarde inteira. Porque aí eu falei assim: você sabia que esses que falam assim, os que viram crente mais rápido? O cara até arrepiou, então, bater, Deus me livre. Falou, tô te falando assim, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Esses que odeiam mais Bíblia, os que viram crente, vivem aqueles. Já tô vendo você indo com a Bíblia do braço, pagadíssimo. Ah, meu Deus! O cara arrancou o cabelo de ódio de eu falar isso. Falei, vem, Satanás, que eu tô com a espada aqui, filho. Entendeu? É o rema de Deus, eu já vi isso acontecer. Então, Tiago 3,10. Aliás, ainda falta o Isaías 49,2, que é até o principal. Então nós lemos aí Salmo 57,4, 64,3. E o Isaías 49,2 diz o seguinte. Correndo aqui, 4 minutos. 49,2 diz o seguinte: fez a minha boca como uma espada aguda,
Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Que os filhos são guardados na aljava, né? Vocês já leram sobre isso. Então, quando você fala, você esgrima. Quando você pronuncia palavras, você está usando uma espada. Ou para bênção, ou para maldição. Ou para matar, ou para destruir, ou para vivificar. Porque Tiago 3,10a fala que da mesma boca procede bênção e procede maldição. Então, naturalmente, de modo natural, quando você fala o que está na sua cabeça, que não é algo que tem a ver com a palavra de Deus, a nossa língua naturalmente serve a Satanás. Até para o nascido de novo. Se você não está no Espírito. Se você não está falando de acordo com o Logos e o Rema de Deus. A nossa língua naturalmente serve a Satanás. Satanás usa a língua do homem para lançar dardos inflamados. As palavras amargas que a gente deu. Porque Tiago 3,8b fala que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Já viu aquelas flechas que o índio ainda molha no veneno para jogar? Se não matar com a ferida, mata com veneno. É isso que são as palavras que saem naturalmente da boca do homem. Uma flecha envenenada. Isso é natural. Mas, quando você faz igual a Maria, não, faça-se em mim segundo a tua vontade. Quando você recebe o rema de Deus, aí ela se torna uma arma não para servir a Satanás, mas que vai contra Satanás. Ela se torna uma arma, em vez de ser defensiva, aí ela se torna uma arma ofensiva. Ofensiva. Porque quando você fala de acordo com o que o Espírito Santo te soprou, te remou, você destrói sofismas, mentiras, de acordo com 2 Coríntios 10, 4 e 5, e Hebreus 4, 12, que fala que a palavra de Deus é igual uma espada que a tudo distingue e separa. Aí você fala, não, isso é erro, isso é verdade, isso é mentira, opa, isso está errado, isso está certo, isso aqui procede, isso não procede. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso aí você vai, isso aqui você não vai. Ou seja, ela é uma arma ofensiva porque ela destrói as mentiras de Satanás e porque ela distribui fé. Né? Acoe dia rematus Christo. Né? Entenderam o que eu falei? A fé vem pelo ouvir e ouvir a rematos de Deus. A rematos de Cristo. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu falo porque eu creio. Lembra daquele meio versículo lá? 2 Coríntios 4,13b. Eu falo porque eu creio. Senhor, faça-se em mim aqui. Estou topando. Quero. Aceito. Topo. Né? Então eu falo porque eu creio. E quando eu falo, outros creem. Romanos 10, 17. Quando você pronuncia, fala em cima da Logos de Deus, aquilo que Deus vivificou para você, quando você ministra isso a quem está ao seu redor, você está ministrando vida. Você está ministrando fé. Você está distribuindo fé. Porque é ouvir e ouvir a rema de Deus. É isso que você está falando. Agora, caso contrário, a pessoa não queira receber aquela palavra, porque ela é uma espada de dois gumes, ela tanto traz salvação e vida, como ela também traz julgamento e morte, você ministra a rema de Deus para a vida de uma pessoa, para um irmão, para um incrédulo. Não quis receber, aquilo se torna juízo na sua vida. De acordo com, dá tempo para ler, Isaías 28, 13, Oséias 6,5 e João 15, 22, que eu gostaria de ler. João 15, 22. É quando o crente abre a boca cheio do Espírito. Se eu não viera e nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Porque eu falei, eu abri minha boca e ministrei o rema de Deus. Então agora, se você ouviu, não tem mais jeito. Você vai ter que tomar uma posição. Quando o crente fala, ele está ministrando ou vida ou morte, ou julgamento ou salvação. O ouvinte faz o que quiser, assim como você faz o que quer também com o Espírito Santo, vivifica para você. E para fechar, a palavra de Deus vivida, ela é ofensiva a Satanás e a sua filosofia. Ele tem uma filosofia não de vida, de morte. Né? A gente tem uma filosofia de vida, tem uma filosofia de morte. A palavra de Deus remada, vivida, ela é ofensiva a Satanás, porque mostra que é possível viver pelo padrão de Deus.
É possível viver pela verdade, cinturão. É possível viver pela justiça, a couraça. É possível viver pela disposição alegre e saltitante que vem da palavra de Deus, do Evangelho. É possível viver confiando, tendo fé na palavra de Deus. É possível confiar e estar seguro na obra consumada. É possível obedecer ao que Deus fala, que é usar a espada do Espírito. Então, quando você vive a rema de Deus, você está ofendendo a Satanás. Você está destruindo tudo que Satanás fala e prega. Porque você mostra, é possível viver de acordo com o padrão de Deus. Ele fala, não é possível. O padrão de Deus é impossível. E é impossível mesmo. Ele não é, eu falo isso para o Augusto quase todo domingo. Viver a vida cristã não é difícil, ela é impossível. Por isso que nós temos que deixar o Espírito viver em nós. Não tem como falsificar. Ou seja, enfim, é possível viver pela fé. E isso ofende Satanás. Confiando em Cristo e dependendo dele. Por isso que a gente faz o que nós vamos aprender no domingo que vem. Oramos. Amém? Podemos orar? Pai amado.